A Maria já tem um problema um pouco maior. Ela nem sabe pra onde ela quer ir. Então ela trabalha muito. Trabalha muito. Saracoteia, pula pra cá, pula pra lá, vai fazer isso, fazer aquilo, outro, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tu pergunta assim, tá, mas e daí, Maria? Qual é o teu objetivo? Objetivo. Sabe que eu nunca pensei parar pra pensar sobre isso? Quantas pessoas tu não conhece que trabalham um monte, que se dedicam um monte? Mas tu para pra pensar assim, tá, e esse teu esforço vai te levar aonde? Aonde vai? Mas seria pra levar a algum lugar? Eu só tô trabalhando, só tô fazendo a minha parte. Tá, mas qual é a consequência disso, né? Pra onde a gente vai com isso? Que resultado isso vai nos gerar? Nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E tu sabe que é muito normal ver Marias por aí. Eu faço muita entrevista, as entrevistas antes de passar pelo Guilherme e pelo Matheus, que são quem efetivamente cuida da operação aqui na Plano A. Pra quem não sabe, Plano A é o nosso escritório de contabilidade focado em infoproduto, né? Para além do mais que finanças, formação e tal, a gente tem um escritório de contabilidade. Eu não sou contadora, sou administradora, mas essa parte de cuidar das pessoas, comportamento e tal, isso eu faço, né? Antes eu fazia o financeiro também, hoje em dia eu não faço mais. Mas o Guilherme e o Matheus, que são os nossos sócios, né? Gui, o meu marido, o Matheus, o nosso sócio, eles tocam a operação, o resto da operação, né? Eu fico com essa parte administrativa, eles são contadores e ficam com a parte contábil. E eu, com essa parte administrativa, eu fico também com essa parte de, entre aspas, RH. Que eu ainda faço essas entrevistas de triagem antes de passar para eles que vão olhar a parte técnica. E aí eu faço essa pergunta sempre na entrevista. Qual é teu objetivo em 5 anos? E muitas e muitas e muitas pessoas me olham e dizem, que pergunta difícil. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí eu penso assim, essa é aquela pessoa que ela pode até trabalhar bem, mas que ela vai estar insatisfeita logo ali na frente. Porque é aquela pessoa que ela tem a sensação de que ela trabalha, mas ela tá sempre dentro da roda, sabe? Do ratinho dentro da roda. Porque a coisa não evolui. Porque vai evoluir pra onde? Se ela não sabe pra onde ela quer ir, como é que vai evoluir? Então não evolui. E aí é aquela pessoa que começa a ter aquela sensação de que a vida não tem sentido. É uma pessoa que não tem brilho no olho. Porque ela começa a pensar assim, nossa, eu acordo, eu trabalho, eu faço meu trabalho, eu volto pra casa, eu como, eu durmo, acordo, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu vou pro trabalho, eu volto pra casa, eu janto, eu durmo, E aí? Ai, mas eu sou uma ótima funcionária, ou ai, eu sou uma ótima empreendedora. E aí? Daí o que vai vir? O quanto isso é significativo pra ti? E não é que tem que ter todo mundo sonhos mirabolantes, mas eu tenho que saber o porquê que eu faço as coisas na minha vida. Eu tenho que saber qual é o motivo que aquilo ali é significativo na minha vida. Se eu não souber, a vida virou como se fosse um joguinho de fases, só que não pula nunca de fase. Tá sempre na mesma fase. Então, a pessoa vai se esforçar muito, mas ela nunca vai ter resultado. Porque ela nunca vai se comportar de forma intencional, porque ela não tem nenhuma intenção. Então, o problema da Maria é maior que o problema do José. Porque ela precisa identificar o que ela quer da vida dela. Ela precisa identificar qual é o objetivo dela. Antes dela querer criar intencionalidade degrau por degrau, ela tem que saber, mas qual é o topo dessa escada? E quando eu falo topo da escada, não significa que tu tem um topo estático. A gente sempre vai andando nessa escada e construindo novos. Isso é normal. Eu tinha essa ilusão de, quando eu chegar lá eu vou ser realizada. Não, a realização tá no dia a dia. A realização tá na caminhada. A realização tá na subida. Não precisa necessariamente chegar no topo para que tu se realize. Tu tem que se realizar ao longo da jornada. E para que tu se realize ao longo da jornada, aquilo tem que ser significativo para ti.
Mas se tu não sabe pra onde tu tá indo, o que que acontece, o que que deixa de acontecer, aquilo não é significativo pra ti. E aí a vida perde a graça. Aí tu não tem um ponto A do ponto B, porque tu não sabe qual é o ponto B. Ah, mas eu me esforço um monte, eu me dedico, eu sou uma boa pessoa, eu chego no horário. E aí? Isso não é o suficiente. E eu sei que hoje eu tô reflexiva, mas é que eu tive essa conversa com o pessoal aqui e eu acho que quando a gente começa a ter essa visão, assim, parece que vai tirando um véu da frente, sabe? E parece que tira da areia movediça e pelo menos tu fica numa terra firme. Onde tu tem onde pisar, onde tu tem onde caminhar, onde tu tem onde ir. Se tu é a Maria sem saber pra onde tu ir, tu tá numa areia movediça que independente do quanto tu caminha, tu tá sempre afundando. O trabalho duro não adianta. Sem saber pra onde tu quer ir. Então o que que faz nesse caso? Definição de o que é importante pra mim. O que que é relevante? O que é uma vida significativa pra mim? Essa clareza faz toda a diferença. O que que realmente me brilha o olho? Algumas pessoas criticam essa minha visão, mas hoje em dia, depois de ter caminhado tudo que eu caminhei, eu levo muito em consideração isso, sabe? O que efetivamente me brilha o olho vai dar certo. Porque eu vou fazer com dedicação, a ponto de fazer muito mais do que todo mundo e não me cansar. Eu trabalho muito, eu trabalho de domingo a domingo. Agora, nessa fase que eu tô agora, eu consigo ficar sem trabalhar sábado e domingo. Mas isso faz uma semana. Faz, sei lá, assim, de domingo a domingo sem parar, faz no mínimo 1 ano. Sem parar. 8 meses com uma intensidade ainda maior. De tipo, não é só de domingo a domingo, é das 7h30 da manhã às 10 da noite, 9h30 da noite. Me mandaram um direct esses dias. Ô Jéssica, eu tenho percebido que tu tem respondido caixinha mais tarde. Eu digo, tenho trabalhado até mais tarde. E aí, quando eu saio da frente do computador, é o tempo que eu vou pegar pra responder a caixinha. Então, eu vou responder caixinha umas 10 da noite. E se tu me perguntar assim, Jéssica, isso foi um mega sacrifício? Eu vou dizer, não. Só que, óbvio, isso não pode ser sustentado pro resto da vida, porque é uma carga que cansa, né? Então, tem que existir ali um descanso também. Eu preciso, no mínimo, um dia no final de semana. Mas se tu me perguntar assim, foi um sacrifício absurdo? Não foi. Eu olho pra trás e eu digo, putz, que massa que eu construí. Porque, por exemplo, a formação, né? Eu nunca vi um curso igual à formação. Ficou riquíssimo. Riquíssimo. Eu tenho orgulho disso, mesmo que eu tenha trabalhado muito. Por quê? Porque eu vejo no olho de cada pessoa que passou pela formação. Jéssica, isso aqui fez eu mudar a forma que eu vejo o mundo. Fez eu mudar a forma com que eu me comporto. Fez eu ter uma outra visão da minha própria vida. Para além do só profissional, no sentido de conseguir aplicar isso para clientes, quem for consultor e planejador financeiro. Então eu olho para isso e eu digo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Cada domingo, cada 10 da noite, valeu a pena. Mesmo que eu tenha trabalhado mais, dormido menos, que o meu dormir menos é dormir exatamente 7 horas, que isso é inegociável, né? Dormir 10h30, mais ou menos, e acordar umas 6h30. No máximo 7, eu não acordo 7, 6h30 eu acordo, mais ou menos. Então, olha, o meu limite é 10h30 pra dormir, sabe? Isso eu não me sacrifiquei, porque isso é um pilar importante. Mas o meu ideal é que eu 9, 9h30 esteja indo pra cama. Esse é meu ideal. Que não tava acontecendo tanto. Porque eu até tava indo pra cama, mas eu seguia respondendo caixinha. Mas entende que tem um porquê muito forte? Então eu faço. Agora, quando tu não tem nenhum porquê, a coisa fica muito pesada.
Então a questão da Maria é identificar o que é valoroso e identificar o que é porquê. Qual é o porquê. Porque se acontecer isso, começa a ter uma motivação muito maior para empregar um esforço mais estratégico e aí reunir com o que tem que ser feito no João, identificando onde eu quero chegar e quais são os esforços que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas.